Seja bem-vindo, obrigado. Abraço para vocês também. Meu Deus, que benção estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, mas ao mesmo tempo treme aqui nesse lugar tão ungido, né? Mas é bom estar aqui. Eu tenho acompanhado esses dias, né? E o que Deus está fazendo nessas 6 noites de clamor para 6 meses de vitória. Uau! Amém, irmãos? Aplaude o Senhor mais uma vez. Muito bom. Eu vi que amanhã é feriado, então tem tempo aqui, porque tem tanta coisa que Deus colocou no coração para compartilhar. Eu vou tentar ser rápido para vocês, tá? Mas eu creio que Deus vai tocar na vida de vocês. Eu quero que realmente nós simplesmente feche teus olhos nesse momento e lembre por que você está aqui. Lembra por que você está aqui. Quem trouxe você aqui nesse lugar? Você sabe quem foi? É Jesus. É Jesus. Yeshua. Ele está aqui. Ele convidou você para estar aqui nessa noite. Não para cumprir a agenda de 6 noites, mas porque Ele quer abraçar você. Ele quer declarar quanto Ele ama você. E Ele está olhando você nesse momento. Eu quero saber, você está olhando para Ele? Você pode levantar suas mãos ao Senhor e simplesmente declara: Yeshua, Yeshua, Canta a Ele, canta a Ele. Yeshua, Yeshua, clame ao nome do Senhor. É o nome mais precioso. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declara o nome Yeshua. Yeshua. Yeshua,
nome dele é nome mais lindo. O nome poderoso. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele e somente Ele é o Senhor. Aleluia! Você veio essa noite para servir, para adorar, exaltar Yeshua. Então aplaude ao Senhor o mais alto que você pode. Declara: Senhor, obrigado. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês podem sentar nesse momento. Uau! Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que bom estar aqui neste lugar. Deus preparou esse tempo, porque eu creio que Ele tem algo a falar com cada um de nós. Desde o convite, pensando várias coisas, o que Deus quer falar, e veio um fonte de monte de palavras. E eu sei que Deus quer falar algumas coisas, talvez específicas com algumas pessoas. Mas antes que eu entre na palavra, que é interessante que eu estava vindo e estava entre duas palavras que Deus colocou no coração. Mas depois que eu vi, né? É Dino, né? O que fala? Chama você? Dino, tá? Me perdoe se é muito íntimo assim, mas, né? Ele falou alguma coisa e Deus tem uma palavra, vou nessa direção. Mas antes disso, Deus colocou muito forte no coração. Abre lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós temos uma história interessante. Jesus, ele vai chamar os discípulos. Os discípulos estão lá pescando, pescaram uma noite inteira, não pegaram nada. Jesus então chamou eles e falou: vai lá um pouquinho além e lança a rede de novo e pesca. E Pedro falou para Jesus, acho que você não entende, nós somos os pescadores aqui, nós entendemos o negócio e nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, não adianta, mas, fala mas, diante da tua palavra, nós vamos fazer. Eles lançaram a rede, tá? Pegaram os peixes, tanto peixe que a rede começou a quebrar. Foi tanto peixe que chamou os amigos para colocar em 2 barcos e estava afundando os 2 barcos. Naquele momento, Pedro chegou lá na praia junto com Jesus e falou: afasta de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus fala: agora você vai ser pescador de homens. Imagina a alegria do Pedro naquele momento.
ser chamado por Jesus. Mas nós vimos o trajetório do Pedro. Teve momentos muito bons. Momentos que ele fez declarações impressionantes, tipo, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Uau! Revelação do Deus Pai. Mas versículos depois disso, ele falou, não, Jesus, você não vai morrer, não. E Jesus tinha que falar, faz atrás de mim, Satanás. Fico imaginando Pedro naquele momento, como sentiu. Um momento está sendo elogiado, outro momento está sendo realmente repreendido. Como Satanás agindo na vida dele. Então ele fez tudo para tentar ser um pouquinho melhor. E tem momento que está andando na estrada, e entre os discípulos está conversando, quem vai ser o maior no reino de Deus? Jesus ouvindo, eles falam, o que você estava falando? Quem vai ser maior? Tudo. Jesus falou, olha, quem quer ser primeiro tem que ser o quê? O último, para servir, tem que servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mais uma vez, Pedro pensando, teve outra chance então, eu vou sair do barco, ou eu vou andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas, mas também ele começou a afundar, gritou pelo socorro, Jesus Cristo veio, levantou ele e falou, homem de pouca fé. Parece que o Pedro não consegue alcançar o nível para ser o verdadeiro discípulo. Então quando Jesus declarou, sabe Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele fala, longe de mim, eu te amo mais que todos eles. Eu não vou negar de jeito nenhum. Mas vocês conhecem a história. Antes que o galo cantou, ele negou 3 vezes. Naquele momento Pedro pensou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Abandonou Jesus. Negou. Pouca fé. Mesmo quando depois Jesus Cristo ressuscitou, ele viu Jesus e falou, é bom, Jesus ressuscitou, mas eu não sirvo mais. Eu pisei na bola demais. Eu sei que ele me chamou, mas não tem jeito. Eu vou voltar a pescar. Ele está lá pescando, João capítulo 21. Pescaram uma noite inteira. Pegaram nada. De repente eles escutam uma voz lá na praia. Pegou peixe! Nada hoje não. Lança a rede no outro lado. Naquele momento Pedro olhou para João e falou, será? Déjà vu? Já ouvimos isso em um lugar, será que é? Lançaram a rede, encheu demais também os peixes. Pedro falou, é Jesus. Pulou dentro da água, nadou até a praia, chegou, agora ele está molhado de novo, né? Aquela primeira vez está molhado, ele é homem de pouca fé. Agora Jesus estava lá, será que Jesus voltou para falar comigo? Jesus está lá na praia, assando os peixes. Ele olhou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Pedro olhou, claro, Jesus, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Assando peixe. Pedro, tu me amas? Agora Pedro começou a pensar, espera aí, por que está fazendo pergunta de novo? Ele está vendo, ele está lembrando quantas vezes eu pisei na bola, mas eu vou mostrar para ele, Senhor, eu te amo sim. Então cuida das minhas ovelhas. Agora está pronto o peixinho, coloca dentro do pãozinho para dar para Pedro. Pedro, tu me amas. Aí cortou o coração do Pedro, porque agora voltou todas as lembranças, todas as memórias assim. Falei coisa, afasta de mim, atrás de mim, Satanás. Eu andei nas águas, mas eu fundei também. Eu neguei ele 3 vezes. Não tem mais jeito. Eu não presto. Que mesmo Jesus está aqui falando, mas eu amo, mas
eu acho que eu vou ficar só aqui pescando. Mas ele falou, mas eu tenho que declarar, Jesus, eu te amo sim. Jesus falou, então, Pedro, lá atrás eu chamei você para ser pescador de homens, mas agora eu estou chamando você para ser pastor de vidas. A palavra que Deus está dando para mim e para vocês, alguém aqui está precisando ouvir isso. Talvez durante esse tempo que passamos toda essa dificuldade, que o inimigo está tentando mesmo calar as igrejas, um jeito para realmente mudar a história contra a igreja evangélica. Talvez você sentiu também um pouquinho, você pisou na bola, talvez afastou, talvez está pensando que Deus não pode usar mais a sua vida, talvez você fechou a sua célula, talvez você pense que você não tem mais jeito, porque realmente, afinal de contas, não que eu neguei, mas eu não dei testemunho. Eu quero falar para vocês essa noite, Jesus está aqui perguntando, você me ama? Você me ama? Nós cantamos agora, declara, eu te amo, assim será a minha canção, eu te amo. Deixa eu falar para você, Deus não está deixando você para trás, Ele está chegando para falar, vem então, ainda eu posso te usar. Alguém precisa receber isso, recebe essa palavra. Jesus está declarando, eu não desisto de você. Talvez você afundou, mas Jesus está levantando você. Talvez você até negou, mas Jesus está chamando você de volta. Talvez você não consegue nem pegar peixe mais, mas Jesus está falando, eu vou dar para você vidas. Recebe essa palavra, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia. Uau, uau. Nós estamos aqui para falar sobre a minha noite interessante, chegou para ser a noite de outubro. Não sei se deveria ser americano falar sobre outubro, né? Porque é o mês das decisões aqui no Brasil, né? O mês que talvez pode mudar a história. Muitas coisas vão acontecer, mas na verdade é mês de incertezas também. Que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. E de fato nós temos enfrentado muitas incertezas e muitas promessas que Deus tem para nós. Alguém aqui tem promessa de Deus na sua vida? Sim, aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que tem muitas dessas promessas ainda não aconteceram. É verdade, sim ou não? Talvez eu tenho promessa, mas ainda não chegou. E aí o que você faz? Talvez você participou daquelas 6 noites lá em janeiro. Recebeu a promessa, mas ainda você está aqui em julho e fala que não chegou. E agora? O que eu faço diante das promessas de Deus que ainda não chegou? Será que eu vou terminar 2022 como terminei 2021? Ainda esperando algo? Nós estamos aqui preocupados com muitas coisas. E no mês de outubro, muito preocupado com as eleições. O que vai acontecer, quem vai ganhar as eleições. Eu orei muito, pastor. Mas eu chego à conclusão. Eu não tenho uma palavra profética sobre quem vai ganhar o candidato. Não tenho, eu não recebi essa palavra. Mas. Fala mas eu sei que Deus está no controle. Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Não importa quem ganha, a situação financeira do mundo, quais países estão em guerra, não importa as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Eu pensei que eu ia receber mais aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, Deus nunca vai parar de ser Deus. Não importa o que o inimigo vai lançar contra. Eu sei que está tentando fazer muitas coisas contra a família e nós vamos falar isso. Mas deixa eu falar para vocês. Não deixe o inimigo ditar as regras sobre sua família, sobre sua vida. Não é ele que está no controle. Jesus Cristo continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele não perde.
Aleluia. Meu rei, seu rei não perde. Eu sei que nós vamos passar dificuldades, circunstâncias. Estados Unidos, nós perdemos, entre aspas, uma eleição. Se nós pensamos sobre conservador, liberal, esquerda, direita, essas coisas. Como falou, não é contra a esquerda, mas contra o mal. E parece, às vezes, o mal está vencendo. Sim ou não? Tem momentos que parece que está vencendo. E isso deixa desespero para nós. Que o que faz quando parece que o inimigo está vencendo? O que você faz? Nós clamamos, nós oramos, nós choramos. Mas eu quero falar para vocês, essa noite, que Deus tem algo mais ainda para você. Nós não fomos chamados para sentar e só reclamar, murmurar, choramingar. Nós somos chamados para ser exército do Senhor, para levantar e ser a voz do reino de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Vocês sabem muito bem como vai terminar o fim do tempo. Por causa dessa pandemia, por causa dessas guerras, por causa de tantas coisas acontecendo, inflação subindo, esquerda tomando conta em vários lugares. Muitas pessoas começam a falar que é o fim do tempo. Pastor, será que isso é o fim do tempo? Eu procurei ler na palavra de Deus, eu vi muitas coisas interessantes. Mateus 24, Jesus fala muito sobre o fim do tempo. Fala que nos últimos tempos vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter terremotos, vai ter pandemias, pestilência, famílias contra famílias, nações contra nações, mas ainda não é o fim. Fala, ainda não é o fim. Você sabe o que isso me diz? Isso me diz que não é Satanás, não são as calamidades, não é os problemas do mundo que está determinando os tempos. Mateus 24, versículo 14, está lá escrito: e este evangelho do reino de Deus será pregado para todas as nações, e aí virá o fim. Deixa cair a ficha um pouquinho aí. Quem está no controle do fim? Quem está no controle do fim? Os terremotos, as guerras, Satanás, os ataques? Não, Jesus Cristo e sua igreja. Obrigado para 5 aleluias aí, né? Mas, irmãos, deixa eu falar para você. Não é o inimigo que vai determinar como vai conduzir o fim. Quem está no controle? Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Lá também o Jesus falou, nos últimos tempos o amor de muitos vão esfriar. Segundo Timóteo capítulo 3 também fala que nos últimos tempos os homens vão se tornar amantes de si mesmos, vão ser violentos, cruéis, vai ser desobedientes, vai gostar mais dos prazeres deste mundo do que coisas de Deus. E isso realmente são profecias dos fins do tempo. Mas, fala mas também está escrito lá em Atos 2, versículo 17. Nos últimos tempos, fala nos últimos tempos. Deus fala, eu vou derramar meu espírito sobre todos. E os nossos filhos, ok? Eles vão profetizar. E nossos jovens vão ter visões. E os anciões, eles vão ter sonhos de Deus. Eu quero saber qual profecia você vai cumprir. Você vai deixar o inimigo mandar na profecia? Ou você vai ser a profecia de Deus? Declara você o cumprimento da profecia de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Meu português está conseguindo transmitir para vocês? Porque está queimando no meu coração. É como Jeremias, eu não posso ficar calado, porque a palavra queima aqui. Eu preciso proclamar para vocês, Jesus Cristo está chamando a igreja para um novo tempo. E nós não podemos ficar calados. Porque realmente o inimigo, ele não está calado.
Ele está avançando, está fazendo cada coisa. Deixa eu falar para vocês. Nós vemos muitas promessas. Promessas individuais, promessas de família, promessas ministeriais, promessas para igrejas, promessas para cidades. Muitas profecias, é verdade. Mas sabe alguma coisa? Talvez tem coisa que você agarrar mesmo durante esse tempo e ainda não aconteceu. O que você vai fazer? Tem coisas que você acreditou, você tinha fé em Deus e que já deveria ter acontecido, mas ainda está esperando. Você recebeu a promessa, a situação, você tem a palavra de Deus, você tem fé, mas a promessa ainda está longe. O que você faz? O que você faz diante disso? Eu quero falar, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, para essa noite. Tempos de incerteza, tempos onde você não sabe o que está acontecendo, tempos que realmente a vida está falando que não vai, porque o inimigo, ele usa essas incertezas, e ele começa a falar para você, você não vai conseguir aquele emprego, mas eu tenho promessa de emprego novo, você não vai conseguir, não conseguiu até agora, não vai, eu vou casar, e quantos anos você tem? Já julho de 2020, não vai conseguir. Vou engravidar. Eu tenho promessa, tenho lutado, mas eu recebi a promessa lá durante os 6 noites de clamor. Eu sei que mas ainda está aqui em julho e nada aconteceu. O inimigo começa a falar, esquece disso. O que você faz quando o inimigo joga na sua cara a rejeição, as incertezas? Uau! Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Nós precisamos entender que Deus continua trabalhando. Pode parecer que está em silêncio, mas Deus sempre está trabalhando. Ele vai vir no tempo certo do Senhor. Deixa eu falar para você, Deus não atrasa. Obrigado por uma aleluia aí. Deus não atrasa. Ele não trabalha com o nosso relógio. Ele tem um relógio celestial, que é o horário certo, perfeito. Porque a palavra de Deus declara que Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Uau, uau, uau. Vamos lá. Deus tem muita coisa para falar, vamos tentar. Eu não quero deixar vocês aqui muito tempo, mas eu não posso deixar vocês embora sem essa palavra. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Começando já nos primeiros versículos. Olha aqui. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague ao 3º dia, né? Vamos ler então essa versão aqui, muito bom, tá? Chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague. Já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Versículo 2: e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Continua. E Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Fala, choraram. Eles choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoá e Jezreelita, né? E Abigail, isso, né? A mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor.
seu Deus. Fala, uau! Deus é tremendo. Vamos ver algumas coisas nessas passagens. Eu quero transmitir alguma coisa que Deus quer fazer em sua vida. Vamos analisar a vida de Davi um pouquinho, como chegou a esse ponto, o que está acontecendo. Vocês conhecem a história de Davi, famoso, né? Davi, pequenininho, né? Matou Golias, se tornou rei de Israel, tudo isso. Mas no meio de toda essa história, tem uma história de rejeição, uma história de perdas, uma história de ataques do inimigo constante, antes que ele chegou a ser rei. Lembra? Começa já no início, lá quando nós vimos a primeira vez Davi, quando o Samuel foi para a casa de Jessé, para ungir um novo rei. Chegou na casa de Jessé, e tinha os irmãos do Davi, e Samuel falou para Jessé, Deus quer ungir um dos seus filhos, vamos lá. Passou os 7 irmãos, ninguém era escolhido. Faltou um. Quem? Davi. Davi nem estava lá. Nem considerou Davi. Estava lá cuidando das ovelhas. Rejeitado já desde o início. Não pode ser Davi. É jovem. Não deve ser Davi. Bom, ele chegou, você sabe a história, foi ungido. Vamos lá. Mais para frente. Ele vai levar marmita para os irmãos que já estão na batalha. Davi não tinha idade para ser soldado, cuidando das ovelhas. O pai chamou ele para levar marmita, para chegar lá na batalha, para ver como estão os irmãos. Levar um presente também para o rei. Chegou lá, em vez de encontrar eles numa grande batalha, de fato todos os israelitas estavam com medo lá nas trincheiras, tremendo na base, porque tinha um homem chamado Golias, desafiando Israel. E Davi chega lá, ele escuta o desafio do Golias. Vocês sabem aquele desafio dele? Manda um homem para lutar contra mim. E quem ganha, ganha a guerra. Porque nós temos que lutar todo mundo. Vamos fazer desse jeito. Eu duvido que vocês tenham alguém. E ele fez isso por 40 dias, de manhã e à tarde. Quer dizer, 80 vezes ele desafiando. E cada vez o povo com medo. Davi chega lá e começa a perguntar sobre a situação. Os irmãos já rejeitam Davi. Davi, o que você está fazendo aqui? Ô moleque, você não pode estar aqui. Você está curioso demais. Volte para cuidar das ovelhas. Rejeitado de novo. Alguém ouviu essa história e fala, vamos então falar para o rei Saul. Tem alguém que quer lutar. Chegou para Saul, Saul olhou para ele e falou, não, é impossível, não dá, você não é capaz. Golias é um homem de guerra, tem muita experiência. Você, nada. Mas olha a frase que Davi declarou. Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? A gente passa por cima dessa frase muitas vezes e pensa que Davi está falando, quem é esse homem para desafiar Deus? Não é isso que ele está falando. Sabe o que Davi está falando? Ele está declarando o seguinte, quem é esse homem que não tem aliança com Deus? Porque circuncisão era o quê? O sinal da aliança com Deus. Ele está falando, quem é esse homem que não tem nenhuma aliança com Deus? Porque está causando medo para um povo que tem aliança com Deus. Deixe eu falar para vocês, irmãos, porque nós temos tanto medo de homens que não têm aliança com Deus, que têm aliança com o inimigo, desafiando a igreja de Jesus Cristo, que tem aliança forte e firmada em Jesus. Está na hora, igreja, levanta e declara quem é esse homem. Nós estamos aqui para derrubar, para declarar a vitória. Oh! Uou!
Davi está falando para o exército: por que vocês têm medo? Igreja, por que nós temos medo? A esquerda vai entrar. Será que nosso candidato vai perder? O tal país está dominando isso, dominando aquilo. Eu sei que coisa está acontecendo, não estou negando isso, mas por que nós estamos tremendo nos baixos, na trincheira, em vez de levantar e falar: espera aí, nós temos aliança com aquele forte e poderoso. O inimigo não desafiou Deus, porque ele sabe que ele não tem jeito de desafiar Deus. Ele já perdeu, já foi lá embaixo dos pés de Jesus, lá na cruz, está consumado, bom! Mas ele desafia a igreja, sabe por quê? Porque nós esquecemos que nós somos o povo circuncisado. Nós precisamos lembrar da nossa aliança com Cristo, amém? Está na hora de levantar a igreja e mudar a história. Começa a ter a voz para proclamar. Vocês conhecem a história, derrubou Golias, e foi bom, ia pensar que Davi seria aceito, mas o que aconteceu? Davi entrou naquela guerra, derrotou todos os filisteus, mas quando ele estava voltando, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Tum, 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 tum. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Vocês não querem cantar, tá bom. Talvez foi música mais ou menos assim, mas o que aconteceu? Saul ouviu isso e o quê? Eu sou rei. Vamos lembrar, Saul não estava mais com o Espírito de Deus. Davi estava ungido pelo profeta Samuel. Davi entendeu a aliança com Deus, derrotou Golias e o exército filisteus, mas ainda está sendo rejeitado. Saul rejeitou. De fato, foi tão grande a rejeição que ele tentou matar Davi várias vezes. E Davi precisava então fugir. E ele fugiu, saiu, procurou lugares para esconder. Ele encontrou um lugar de caverna. E lá, nesse lugar de esconderijo, ele encontrou também um grupo de homens. Quem são esses homens? Esses homens não são os líderes que você ia escolher para a sua igreja, não. São homens que estavam endividados, homens que estavam desesperados, homens que realmente não tinham futuro, rejeitados. Mas Davi chegou e eles colocou Davi para ser o líder deles. Se Israel não quer, esses homens desejam, então vamos lá. Então eles estavam lá, juntos. Mas o que eles vão fazer? Saul está atrás, então o que melhor coisa fazer? Vamos fugir mais longe, vamos ir para um lugar onde Saul não vai pegar. Então eles juntaram com o exército dos filisteus. História muito doida. Ele foi até o inimigo, porque ele sabia que lá ele podia se esconder. Ele talvez não estava entendendo tudo, mas ele sabia que Deus ainda está no controle. Tem momentos que parece que não estamos na caverna. Tem momentos que parece que nós nem estamos aceitos no meio. Mas Deus continua no controle. Aí o que acontece? Um dia, filisteus vão sair para lutar contra Israel. E está lá Davi com seus homens. Vamos lá juntos. Mas tinha um general, estava inspecionando o exército, chegou lá, estava contando, estava vendo, aí chegou Davi. Espera aí, quem é esse homem aqui? É um judeu? Pessoa de Israel? Não é essa que matou Golias? Não é essa todos esses judeus? Não, eles não podem estar conosco. Mandou eles embora. Mais uma vez, rejeitados. Até o inimigo rejeitando.
Aí então eles falam, tudo bem, nós não queremos causar, né? Nós vamos voltar para a cidade que mesmo que os filisteus deu para eles para crescer, chama Ziklag. 3 dias de viagem, de longe ele está começando a ver fumaça. Chegando lá na cidade, tristeza, a cidade está queimada. As mulheres foram levadas, as crianças, os velhos, ninguém está mais na cidade. Os animais, os bens, tudo foi levado. E o que aconteceu? O choro, o desespero. Alguém roubou a famílias. Não é isso que o inimigo está tentando fazer nesses dias? Tentando roubar as famílias. Impressionante como essa pandemia, em vez de unir as famílias, parece que separou ainda mais. Porque cada um no seu quarto, cada um com o seu celular, cada um no seu internet, cada um e distanciando. E o inimigo está o quê? Roubando as nossas famílias. Muitos pais estão chorando, muitas mães chorando, porque está com casa tudo vazio, em fumaça, porque o inimigo conseguiu tirar. E o inimigo não vai parar, ele vai atrás. Como o Dino falando, o que está acontecendo. E não somente aqui, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, todos os lugares, está indo atrás das famílias. Aí o que acontece? Davi chegou lá, os homens chegaram lá. Interessante, a resposta deles é o quê? Chorar. E chorar. Chorar, desesperados. Eles não sabiam o que pode fazer. Por quê? Foram rejeitados pelo Israel, rejeitados pelo inimigo. E agora chegam em casa e não tem mais família. O que se faz? Quando parece que o inimigo roubou todos os seus sonhos, seus planos, tudo que você tinha. O que se faz? Eles choraram. Mas sabe pior? Os homens começaram a chegar ao ponto que eles não tinham mais lágrimas, não tinham mais força para chorar. Aí eles começaram a falar, sabe quem é culpado? É Davi. Davi é culpado. E de repente esses homens começaram a falar, vamos matar Davi, porque se nós não tivéssemos saído, não ia acontecer isso. A culpa é do Davi. Quantas vezes nós tentamos apontar e culpar, talvez um pastor, culpar um líder, culpar uma figura assim. E o que acontece nesse momento? Davi agora rejeitado pelos rejeitados. Você sabe, você está numa situação ruim que quando os rejeitados rejeitam você. E talvez tem pessoas aqui essa noite também estão se sentindo rejeitados. Você não encaixa em nenhum lugar. Você tenta fazer, mas parece que ninguém deixa você fluir, ministrar. E você começa a falar, sabe por quê? É fulano, é pastor X, Y, né? E começa a falar. Não, é culpa do político, é culpa da lei, isso, é culpa da esquerda, culpa da direita, culpa de... Nesse momento, o que você faz? Davi está desesperado, está lá escrito, está angustiado. O que você faz? O que Davi fez? O que Davi fez? Você quer falar sobre tempos difíceis? Davi está num momento muito difícil. Talvez você também está numa situação difícil. Você foi chamado para o ministério. Você foi chamado para ter pessoas, para você ser líder. Para ser líder dessas pessoas. Pessoas olhar para você. Você realmente é líder. Mas a situação mudou. O inimigo entrou e tirou todo o conforto, toda a presença que realmente estava conduzindo você para seu ministério. O inimigo entrou e destruiu talvez a sua família. Relacionamento. Talvez pessoas queiram apedrejar você espiritualmente. Querem ver você longe, afora.
O que você faz quando você perde tudo? O que você faz quando você é líder e ninguém quer seguir você? Não somente não quer seguir vocês, ele quer remover vocês. O que você faz? O que você faz quando os coaches não servem mais? Palavras de motivação não servem mais. Você nem tem mais lágrimas para chorar. Você tem que fazer o que Davi fez. E essa vai ser a palavra para nós hoje. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi sabia que não podia mais olhar as circunstâncias, a situação. Ele sabia que não podia deixar as pessoas ao redor dele trazer ele para mais baixo ainda. Ele sabia que ele precisava olhar para Deus. Olhar para Deus e reconhecer quem Deus é. Davi não podia falar sobre as circunstâncias. Ai, minha esposa. Ai, meus filhos. Ai, das circunstâncias. Ai, da rejeição. Ah, não tem mais futuro. Eu estou perdido. Não. Davi tinha que olhar fixo para Jesus Cristo e declarar: eu sei que meu Redentor vive. Eu posso estar numa situação difícil, pode parecer que minha família está acabada, pode parecer que o inimigo está entrando e roubou tudo. Mas seja como Davi, se fortalecer no Senhor. Deixa eu falar para você, Deus não trouxe você até agora para desistir com você. Ele não preservou você durante essa pandemia para depois abandonar você, não. Deus não está sentado lá no céu esperando você morrer e receber você lá no céu, não. Ele tem propósito para você. E eu quero falar para você, se você está aqui ainda, se você está respirando ainda, é porque Deus não terminou com você ainda. Oh! Fala para o seu irmão, Deus não terminou com você ainda. Ele ainda tem planos para você. Aleluia. Se você acha que seu tempo acabou, deixa eu falar para você. Se você acha que a promessa é para a próxima geração, deixa eu falar para você. Você é a geração. 1 Pedro 2,9. O que está escrito lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita. Acho que você não entendeu isso. Nós somos a geração eleita, escolhido, chamado por Deus. Muitas vezes nós falamos, não, é geração, as crianças, as adolescentes, isso mesmo, eles são a geração, mas eu e você também não somos a geração. Cada geração, nós somos a geração eleita de Deus. Tem muitos os sociólogos, né? Sociólogos que eles ficam falando, né? Os milênios, geração X, geração Y, geração, sei lá que tem hoje em dia, tem tantas essas coisas. Eu sou da geração Baby Boomer, né? E cada um. Aí você começa a escutar e você começa a ler sobre isso. É verdade, eu encaixo assim, né? A gente gostava desse tipo de música, esses filmes. Eu lembro disso, né? E você começa a pensar que você faz parte dessa geração. Não! Você não faz parte, você não é geração X, Y, Z, Millennium, Baby Boomer, Post-Baby Boomer. Você é geração eleita de Deus. Oh! Oh! Para de deixar o inimigo definir você. Deus já definiu você. Ele declara: você é meu. Uou. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Nós temos acesso pelo novo e vivo caminho na presença de Deus. Nós somos a nação santa, o povo da propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Eu já contei a história da propriedade exclusiva de Deus aqui? Não? Vou ter que contar. Tem tempo aqui? Tem. Eu gosto dessa frase, esse versículo que fala que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu falei: Senhor Deus, me ensina isso, porque isso é uma maneira diferente, que em inglês não fala desse jeito, fala um pouquinho diferente, mas eu gostei dessa frase. Então Deus mostrou através de uma situação.
Eu estava morando em um prédio, um apartamento, tinha um porteiro lá. E esse porteiro era corintiano. Tem corintianos aqui? Tá. Ele é corintiano, né? E eu não sou nada, eu não entendo futebol brasileiro, né? Mas para ser amigável com o porteiro, tudo, eu comecei a falar com ele, perguntando sobre o jogo, muitas vezes. Então, chegava na porta lá, falei, e aí, como está o jogo? Porque ele estava assistindo, né? Os quartos, sábados, domingos, né? Como está o jogo? Nós estamos ganhando 1-0. Eu falei, yes! Né? Aí outro dia, eu falei, como está o jogo? Nós estamos perdendo, está 2-1. Eu falei, vamos pegar na beirada, né? Então, ele achava que eu era corintiano. Eu não sabia nem o nome dos caras, né? Mas eu fiz essa amizade com ele assim. Mas um dia eu estou lá no supermercado. E um dia nesse supermercado, eu estou lá na caixa para pagar. E de repente, atrás de mim, eu escuto uma voz. Senhor David, o que você está fazendo aí? Era o senhor João do prédio, né, o porteiro. Eu olhei atrás, senhor João, tudo bom? Não está nada bom, o que você está fazendo? Estou fazendo compra. Mas o que você está comprando aí? Naquele momento estava passando leite. Eu falei, estou comprando leite. Ele olhou e falou, mas é leite verde. Leite verde? Aí eu peguei a caixa, olhei a data de vencimento. Não venceu, não. Aí eu virei e vi Parmalat. Eu já vi isso em um lugar. Oh não! É do inimigo! Aí eu olhei para o senhor João e falei, está de promoção. Aquele momento ele fala uma coisa tão profunda, que o Espírito Santo me ensinou algo poderoso. Fala aqui, mesmo de promoção, você não troca camisa. Espera aí, deixa eu falar para você. O inimigo vem com muitas promoções por aí, tentando enganar nós, para levar outra vida, outro jeito as coisas, mas nós fazemos parte, nós somos o povo exclusividade de Deus, nós temos a camisa de Jesus Cristo, você não troca por nada este mundo, você é do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu falar para nós somos a geração, está na hora de restituição, está na hora de volta, pegar nossas famílias de volta. Amém, irmãos? Aleluia, está na hora para trabalhar para Deus. Pare de falar palavras de derrota. Pare de falar palavras de perdas. Pare de falar das impossibilidades. Para de falar o que o inimigo está fazendo. Às vezes nós somos o maior propaganda, nós mais falamos, promovemos, nós somos maior promotores. Vixe, que palavra, eu não sei que é, mas nós promovemos maior o inimigo do que qualquer grupo. Porque nós sempre está falando, você viu o que o inimigo está fazendo? Você viu essa coisa que está acontecendo? Você viu isso? Você viu? O inimigo está me pegando. Como você está? Estou com dor aqui, né? Como está a família? Meu filho, né? É problemático. Meu marido não tem mais jeito, né? E nós começamos a falar tanto o que o inimigo está fazendo. Espere aí. Comece a falar o que Deus está fazendo. Deus me acordou essa manhã com uma renovação das misericórdias. Eu estou respirando, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu estou passando pelo vale da morte, mas eu não vou temer, porque meu Deus está comigo. Eu estou enfrentando dificuldades, sim, eu estou enfrentando problemas, mas eu sei quem é meu Deus, e Ele é Deus dos impossíveis. O marido está bebendo demais, meu filho está nas drogas, minha esposa quer me deixar, mas eu confio no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Eu olho para cima, eu declaro meu Senhor. Se fortalecer no Senhor. Pare de falar o que o inimigo está fazendo e comece a declarar o que Deus vai fazer, as mudanças, as transformações. Davi,
Em vez de falar o que o inimigo fez, ele começou a se fortalecer no Senhor. Começa a falar realmente o que Deus está fazendo. Começa a declarar em Cristo: eu sou mais que vencedor. Começa a declarar: eu estou para cima e não estou mais para baixo, não. Começa a declarar: nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Começa a falar: eu sou a cabeça e não sou o cauda, não. Começa a declarar: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Começa a declarar: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor Deus, meu Deus, aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, em quem eu temerei. Começa a se fortalecer no Senhor. Quer ver? Vamos lá, vamos lá para o Salmo 27. Vamos ler esse salmo demais. Salmo 27. Vamos ver o que está escrito lá. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Continua. Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa, fala uma coisa. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Por quê? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ouve, Senhor, minha voz. Quando eu clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando te disseste, busquei meu rosto, meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondes de mim a tua face, não rejeites ao teu servo como ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desamparais, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, quando o inimigo fala que estou abandonado, quando o inimigo fala que não tem valor, o Senhor me recolheu, o Senhor me chamou, o Senhor me abraçou, o Senhor me sustentou. Ensina-me, o Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregueis à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Deixa eu falar para vocês. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Família foi tomada. Espere no Senhor. O inimigo está causando. Espere no Senhor. Não tem mais jeito, parece impossível. Espere no Senhor. O médico fala que não tem mais jeito. Espere no Senhor. A conta bancária está falando que vai faltar dinheiro esse mês. Espere no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Você está entendendo?
onde você está, onde Davi estava, não era o seu destino final. Porque nós vamos lembrar, alguns capítulos antes, Davi recebeu unção para ser o rei. Eu fico pensando, o que Davi talvez falou para se edificar? Eu sou ungido do Senhor. O inimigo não pode roubar isso. Ele pode causar muitas coisas, mas Deus me ungiu. O Senhor me escolheu. Eu sou do Senhor. Onde você está não é seu destino. Onde você está não é onde você vai, mas o que você está passando. Interessante, depois desse momento, esse evento de Davi, vai chegar o momento, no próximo capítulo, o rei Saul vai morrer e Davi vai subir para ser rei. Para chegar ao rei, às vezes tem que passar pelo vale de rejeição, de ataques do inimigo, até rouba da família. Mas tem uma palavra aí, só para terminar. Davi não ficou só fortalecendo no Senhor. Porque às vezes nós fazemos isso, nós vem para a igreja abatido. Eu vou para a igreja porque pastor fala uma palavra, vai ser bom. Que palavra, pastor, quebrou tudo. Eu saio aliviado. E a gente fica só nisso. E Davi poderia muito bem se fortalecer. Não, eu tenho unção. Eu vou ser rei um dia. Ele podia ficar aí. Mas ele não fez isso. Ele perguntou para o Senhor: Senhor, é para ir resgatar a família? E Deus fala: vá. Você vai conquistar. Você vai resgatar, você vai ser restituído. E lá está o versículo falando que Davi foi e tomou tudo de volta. Deixa eu falar para vocês. Nessa noite, talvez se vocês têm perguntas, será que ainda tem jeito? Será que ainda posso? Eu estou preocupado com o que vai acontecer em outubro. Eu estou preocupado com essas reuniões que está acontecendo. Estou preocupado com o que está roubando. Lá na escola já está falando cada besteira sobre as coisas. Tentando roubar a identidade dos meus filhos. Está tentando roubar a minha família. Deixa eu falar para você. Fortalece no Senhor. E pergunta: Senhor Deus, é para avançar? É para conquistar? É para resgatar? Sim, levanta e vai e resgata. Interessante, quando Davi fez isso, como está lá escrito em Salmo 27, antes mesmo que ele recebeu de volta, ele já estava louvando a Deus, glorificando o Senhor. É muito fácil glorificar, adorar, louvar o Senhor, quando já está com a vitória. Mas aí, quando o marido saiu de casa, você pode ainda assim glorificar o Senhor, declarar: Deus vai trazer de volta. É muito fácil dar celebração de quando o neném está no ventre, mas você consegue celebrar e adorar Deus quando o médico fala: essa vez ainda não. É muito fácil declarar celebração: yes, entrei no vestibular. Quando recebeu a nota, fala: eu entrei. Mas você consegue celebrar e louvar Deus, dar gritos de vitória antes que entre na sala da prova? Porque isso é a igreja. A igreja não é assim, que depende das circunstâncias, situações. A igreja se fortalece no Senhor. E levanta e fala: ainda que figueira não deu seu fruto, ainda que o campus está sem nada,
mesmo que os gados não tem mais nada para comer, mesmo que pareça impossível, mesmo que a eleição dá errado, eu não vou parar de adorar meu Deus, porque Ele é meu Deus, e eu sei que Ele continua no controle. Senhor Deus, eu me fortaleço em Ti, Senhor. Quero chamar vocês para tomar posição como igreja. Eu sei que é difícil, incertezas, coisas que nós não sabemos. Eu sei que muitos têm clamado e parece que ainda não, mas Deus continua e Ele está preparando algo para aqueles que se fortalecem no Senhor, que levanta e declara: espera aí, eu tenho aliança com o poderoso Deus. Quem são esses que não têm aliança? O que eles pensam que vai fazer contra os eleitos de Deus? Vocês entendem isso? Você está pronto para tomar posição disso?